A paz do Senhor, meus amados. Pastor Moisés Vieira aqui. Estamos começando mais um subsídio para a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13 para 25 de setembro de 2022. É a revista de adultos da editora CPAD e estamos concluindo mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2022. Estivemos estudando durante estes 3 meses os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Só recapitulando aqui, vimos neste trimestre a primeira lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, foi feita uma panorâmica, tá? Depois a sutileza da banalização da graça. A salvação é pela graça, mas não foi de graça, teve um preço. Pela graça a gente é salvo, mas não é porque a graça de Deus está à disposição que se vai abusar desse favor imerecido de fazer e acontecer, porque Deus perdoa. Deus perdoa, mas consequência de pecado é consequência, plantou vai colher, tá? Muito bem. Depois vimos na lição 3 a sutileza da imoralidade sexual e realmente a imoralidade sexual antes do ato sexual imoral em si, tem as etapas, desde a sensualidade, a forma de se vestir, a música que se ouve, o que se assiste na TV, tudo isso vai preparando aí o coração, a mente das pessoas para viver uma vida de imoralidade sexual, das mais variadas formas. Depois vimos a sutileza da normalização do divórcio, onde a pessoa já casa, deixando aberta a porta da separação. Se não der certo, separa. E depois casa de novo, casa de novo, casa de novo. E é complicado isso aí, porque a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas divórcio, enquanto a pessoa está no divórcio, ele está numa prática do erro. Então, é um assunto muito delicado e a gente precisa casar para viver até que a morte nos separe. A lição de número 5, estudamos a sutileza do materialismo e do ateísmo. O ateísmo é crer que Deus não existe ou como se Deus não existisse, e o materialismo você já sabe, o apego aos bens materiais. A gente lembra do jovem rico que Jesus fez um teste com ele, vai e vende, dá aos pobres, vem me seguir, e ele foi e não voltou mais. Diferente de Zaqueu, que não tinha esse apego aos bens materiais, que Jesus não pediu nada para ele. Quando ele se converteu, ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu pago 4 vezes mais. Que era uma regrazinha da lei. Se caso alguém fosse pego com uma ovelha que não era sua, tinha que restituir 4 ovelhas. E o Zaqueu mesmo tomou essa iniciativa. Mostrou que ele não era materialista. A lição de número 6, estudamos a sutileza das ideologias contrárias à família. E aí é muita coisa, desde a ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo, famílias incompletas, onde se tem filhos, o pessoal diz até que é produção independente. A pessoa resolve que vai ter filho, mas não quer família e pronto, e acha que isso é normal. E por aí vai. Tem tantas ideologias contrárias à família. A sutileza da relativização da Bíblia, que é tipo assim, a Bíblia é a verdade para você, para mim não é. Então essa parte que a Bíblia diz que é pecado, eu não creio que é pecado, você diz que é e tudo mais, a Bíblia é relativa. Pode ser e pode não ser. E aí é tentar desmerecer e diminuir o valor que a Bíblia tem, da autoridade da Bíblia, né? A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, vimos na lição 8. E a gente deve primar por isso, porque é uma doutrina. O entendimento é que é novo, mas a doutrina está aí desde o começo. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz que cessou os dons espirituais, o falar em língua, o expulsar demônios, a interpretação de língua e a profecia. Não tem, não cessou. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para quem crê. Se você crê, é para você. Busque, peça, ore a Deus. É claro que, às vezes, alguém vive a vida toda na igreja e morre sem receber esses dons. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não seja salva. Porém, os dons são uma capacitação. A pessoa pode desenvolver o fruto do Espírito e também poderá fazer uma grande obra para Deus. Só que o pentecostalismo enfatiza o revestimento de poder para fazer a obra de Deus com mais dinamismo. Muito bem, aí a lição
De número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Isso é até uma contradição, a gente vai ver nessa lição final hoje. Se é desigrejado, não é da igreja. Se não é da igreja, não é do corpo de Cristo. Se não é do corpo de Cristo, já era. Então, não tem esse negócio de eu sou a igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. A palavra igreja indica que é um grupo maior. E a lição de número 10, vimos a sutileza contra a prática da mordomia cristã, do servir a Deus com seus bens, com seus dízimos, com suas ofertas, com seus talentos e tudo mais. Servir a Deus ninguém quer. A gente quer tudo de Deus, que Deus me socorra, que esteja pronto para fazer o que eu preciso e o que eu quero na hora da minha necessidade. Mas suar a camisa em prol do reino de Deus ninguém quer. Às vezes a pessoa vai sacudir bandeira e vai correr, e vai suar, e vai para cima e para baixo por causa de um político que ele gosta. E por Jesus ninguém quer fazer nada, ninguém quer trabalhar. Mordomia é o trabalho do mordomo, é um trabalho muito árduo. A gente fica cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, quero eu servir-te ao meu Rei Jesus, e fica só no querer, só na vontade e nunca vai. A gente tem que cantar, mas também ir lá, fazer a obra de Deus. E aí vimos a sutileza das mídias sociais. Muito bom o uso da internet e das mídias e redes sociais. Porém, ela em si não é boa nem ruim. Agora, a pessoa que usa é que tem que se policiar e procurar usar suas mídias e redes sociais em prol do reino de Deus. Então, tenha cuidado com isso, porque nada substitui a sua presença na casa de Deus, na comunhão com os irmãos, no abraço, no carinho, no afago, e orar juntos e tudo mais, certo? Muito bem, aí vimos a sutileza da espiritualidade holística, que foi a penúltima lição. E hoje a espiritualidade holística, tratamentos, consultórios, e não fica só nessa parte de tentar resolver alguns problemas de saúde, mas entra muito do espiritual lá, em todo esse movimento que vem de origem oriental, da Índia, do Japão, do Nepal. É uma mistura de ideias e filosofias e ritos trazidos de lá. E muitas pessoas adotam e vão deixando Deus de lado e Jesus Cristo de lado. E vimos que o perigo maior disso aí é achar que pecado não existe, mas existe sim. E por fim, a lição de hoje, resistindo às sutilezas de Satanás, é a lição de número 13, para a gente concluir, terminar mais um trimestre. Resistindo às sutilezas de Satanás, diz o texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A submissão a Deus. Diz assim o nosso texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, o texto que embasa a lição. Tiago 4, versículos 4 até o 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão a Escritura, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Ok, muito bem. A nossa revista traz como palavra-chave para hoje, a lição, a palavra resistir. Não é correr do diabo, é resistir ao diabo. Você corre da tentação. Da tentação você não dá uma de durão não, viu? José correu da mulher de Potifar. Então a tentação você não fica ali, não, eu aguento, eu sou duro, eu sou forte, e tá essa tentação não me derruba. Corre, menino, cai fora. Agora,
o diabo você resiste. Mas o pessoal hoje em dia, muitos que se dizem crentes em Cristo, estão fazendo o contrário. Estão ficando ali observando a tentação, admirando a tentação, e quando o cão aparece, sai correndo. Tá errado esse negócio. Está faltando crença de verdade nessa pessoa. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. E que esses membros tenham a Escritura como fundamento da sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. E ainda, tem que possuir forte compromisso com a igreja local. Certo? Essa é a nossa introdução. O nosso primeiro tópico, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo, ele é o Salvador e ele é também Senhor. Cristo era o centro da mensagem de Paulo, Cristo era o centro da mensagem apostólica, né, de todos os apóstolos. Cristo, 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 Cristo é Ele, é para Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle, o Senhor é Ele, o caminho é Ele, a porta é Ele é Jesus Cristo, tá? Em Jesus, como diz um certo hino do Inário Harpa Cristã, o 400, em Jesus, vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus, em Jesus, em Jesus. Ele tem que ser o centro das nossas mensagens, dos nossos louvores e tudo. Quando o cristão ou igreja esfria ou afasta-se da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de cultos, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço. E Jesus disse que seria em nome dele que a gente faria milagre, expulsaria demônio, curaria enfermo. Mas hoje as pessoas têm usado muitas ajudinhas para o nome de Jesus. Parece que só o nome de Jesus não dá conta. Então você precisa de um copo com água em cima do rádio da TV, sei lá onde, para depois beber. Eu era criança quando vi pela primeira vez isso no rádio, ouvi no rádio, num programa de noite, um programa espírita em que a pessoa falava no copo com água, porque a água serve como vamos dizer assim, um canalizador, tá? Para facilitar os espíritos, sei lá o que, sei lá, não entendo de espiritismo, eu nasci na fé, no evangelho, como na Assembleia de Deus mesmo, então não tenho essa vivência. Mas aí depois eu vi, com o passar do tempo, alguns certos pastores pregando e falando, coloca aí seu copo com água. Eu lembrei lá daquele programa espírita. Aí o pessoal está trazendo para cá. Parece que o nome de Jesus não resolve não, tem que reforçar. Olha, a Bíblia fala da unção com óleo e pronto, Orai ao Pai em nome de Jesus e unge com óleo. Pai, Filho e Espírito Santo, é como se fosse a Trindade agindo ali na cura divina. Você ora ao Pai com o respaldo do nome de Jesus e coloca o óleo ali em cima do Espírito e pronto, acabou, não tem mais nada. Não tem negócio de chapéu de sei lá quem, não tem copo com água, não tem rosa ungida, não tem a água do Rio Jordão, nem banho de 7 elementos, nada disso, nem paninho consagrado e nem nada. É em nome de Jesus e acabou. Jesus é que é o centro. E as pessoas ficam usando 1001 artifícios, vassoura, sei lá de onde, para tentar usar isso como um reforço, entendeu? Para a fé, um catalisador para a fé das pessoas. Irmão, isso não é bíblico, tá? Quem recebe a Cristo como Salvador também deve tê-lo como seu Senhor. E é que está o problema. Muita gente quer a salvação que Jesus pode dar, mas não quer lhe servir como Senhor. Não quer tê-lo como Senhor. Não quer seguir as suas regras, seus ditames, seu padrão, o seu estilo, aquilo que ele orienta. Não quer. E Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Que eu vos mando. Então, a falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. E a gente tem observado até alguns ditos louvores, onde o centro já não é mais Jesus, é as pessoas. A gente está cantando para massagear o ego das pessoas.
Se o mar não se abrir, você vai passar por cima, não sei. E não é mais a pessoa falando para Deus, é Deus falando para a gente. Um bocado de música que diz que é evangélica, música cristã, não é mais a pessoa se dirigindo a Deus, é Deus se dirigindo à pessoa. Falando para a pessoa, filho, eu estou contigo, filho isso, filho aquilo. É claro, a gente sabe de tudo isso. Mas o louvor não é para isso, o louvor é para Deus. O centro é Ele, é para a glória dEle, é para exaltar o nome dEle. Entendeu? Não é para encher a bola de ninguém, massagear o ego de ninguém, não. Cristo tem que ser o centro de tudo aquilo que a igreja faz, tá? Bom, no nosso tópico seguinte, o nosso segundo tópico fala sobre o comprometimento com as Escrituras. Uma igreja verdadeiramente que resiste às sutilezas de Satanás tem vivência na palavra, tem ensino saudável da palavra, tem doutrina baseada na palavra, não doutrina de homens. A Bíblia, nós sabemos que ela é a revelação de Deus, e pode alguém dizer que é apenas um livro humano, que foi o homem que escreveu? Claro que foi o homem que escreveu. Deus não ia usar um macaco para escrever, nem um elefante, nem uma zebra para escrever, não. Deus usou foi homens para escrever. Porém, esses homens escreveram orientados por Deus. Ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia não é uma coisa do homem, porque se fosse do homem, não colocaria os defeitos do homem. Imagine se o homem tivesse como interferir. A pessoa ia dizer, eu que vou colocar aqui que Davi, o homem segundo o coração de Deus, pegou a vizinha e depois ainda mandou matar o marido. Eu que vou colocar aqui que Judá, de onde descendeu Jesus, saiu com a prostituta, depois descobriu que era a própria nora que enganou ele. E aí vai. Abraão ia deixar que colocasse na Bíblia que ele aceitou que sua mulher ficasse com outro homem. Então a Bíblia fala das qualidades, mas também fala dos defeitos do homem, porque não foi por vontade do homem, foi Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Então há uma tentativa consciente de desmerecer a Bíblia, de fazer dela simplesmente um livro histórico, mais um livro, um mito. E aí a Bíblia deixará, para muitos vai perder o seu valor e a sua autoridade e não será considerada mais revelação de Deus. Mas para o mundo isso já é normal. Agora, para quem se diz que é teólogo, que cursou teologia e sai por aí ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus, é sim. Ah, mas e aquelas partes que o diabo fala? E a parte que Nabucodonosor fala, o capítulo 4 de Daniel todinho é o Nabucodonosor falando. A parte que é o homem que fala e o diabo que fala, como é que é isso? Ei, a Bíblia é de Deus, é revelação de Deus, e onde o homem fala e o diabo fala, está lá porque Deus permitiu que estivesse. Não foi eles que quiseram que estivesse. Aí coloque isso aí no livro sagrado que vai ser escrito. Não, senhor. Foi decisão de Deus. Embora a palavra que o homem pecador fala na Bíblia e o próprio Satanás fala na Bíblia esteja lá, não o que eles falam que seja sagrado, mas o registro do que eles falaram, ao registrar, foi registrado de forma sagrada. Tá? Então a Bíblia jamais perderá o seu valor. Ela é sempre atual. Sempre atual. A Bíblia muda apenas as palavras, porque todo idioma vivo se modifica. Nós não falamos como falávamos os seres humanos aqui, vamos dizer, no Brasil, há 300 anos atrás. Não. Toda língua viva vai se modificando. Então a Bíblia simplesmente atualiza o idioma, mas a mensagem permanece a mesma, permanece. Ela não se renova. Tem gente que vai pregar e diz assim, vou ler esse versículo, é muito conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não se renova. Só se renova aquilo que envelhece. Se ela se renovar todo dia de manhã, então ela está envelhecendo de tarde, renovando de manhã, envelhece de tarde, renova de manhã de novo. Ela se mantém nova. Não tem nenhum versículo que diz que ela se renova na Bíblia? Não tem, não. Não tem. Tem um que diz assim, que as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. Nem diz se renova. Então, tire esse palavreado se você tem aí costume de falar. A Bíblia está sempre atualizada, nunca se renova. E tem mais uma coisa, a Bíblia, ela é superior ao Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, é superior aos Vedas, que deu origem ao que se entende como religião hinduísta lá na Índia, é superior ao livro de Mórmon, tá, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é superior a tudo que é livro que alguém diz que é autoridade espiritual, não tem nenhum para comparar com a Bíblia Sagrada. E quando a gente vai pregar e ministrar a palavra de Deus, ela deve ser a base da nossa mensagem. Deve ser dela a extração de tudo que a gente vai falar.
A Bíblia Sagrada. Não tem esse negócio do pregador falar, falar, falar. Aí lá no final diz assim: e para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui um versículo da Bíblia. Ah, meu irmão. Que coisa. Fica parecendo assim. Ah, nem precisava usar a Bíblia, não. Eu dou conta, eu me garanto sem a Bíblia. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui um versículo. Como quem diz, nem precisava. Meu irmão, que é isso? Pelo contrário, já comece logo com a Bíblia, porque ela é que deve embasar a mensagem que a gente prega. A palavra tem que ser bíblica, tá? Então tem que ter comprometimento. Igreja que tem comprometimento com as Escrituras resiste às sutilezas de Satanás. E terceiro, tem que ser comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Não é lá embaixo, não é na metade, não é mais, é cheio, uma vida cheia do Espírito Santo. Deixai-vos estar enchendo-se do Espírito Santo constantemente. Para o português veio assim de forma bem simplesinha. Não vos embriagueis com vinho onde há contendor, devassidão, mas enchei-vos. Mas esse encher não é uma atitude minha. Minha é a disponibilidade em me colocar à disposição do Espírito Santo. Agora, quem me enche é Jesus. Deixai-vos ser cheio constantemente pelo Espírito Santo. É essa a ideia que o texto lá em grego quer nos trazer. É algo contínuo o tempo todo, tá? Então, comprometidos com uma vida cheia do Espírito, o Espírito Santo no plano da redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. É Ele que nos ajuda nas nossas orações. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que nos ajuda a pregar no abrir da nossa boca. É Ele que nos faz lembrar daquilo que a gente estuda. Então, o Espírito Santo, Ele é o vigário de Deus na terra, é Ele. Jesus não colocou ninguém como seu vigário. Vigário significa substituto, tá? Mas tem algumas pessoas pelo planeta aí dizendo que o seu vigário, o vigário de Cristo. Não, o vigário é substituto. O substituto é o Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. É Ele que vai ficar com vocês, vai ensinar e tudo mais, tá? Não tem outro não. É o Espírito Santo. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo, porque o Espírito Santo nos dá discernimento, nos dá entendimento. Quando a gente ouve alguma mensagem de alguém pregando, mesmo com a Bíblia na mão, mas se estiver saindo do rumo, o Espírito Santo na mesma hora está fora e a gente aprende a se desviar do mal. Bom, a vida cheia do Espírito é uma obra do Espírito no interior do cristão. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite ver uma vida santa em um mundo de impureza. Ele só faz isso porque ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa. A força ativa de Deus, de certa forma, é a natureza. Deus disse assim, que o mar, daqui você não passa, o mar vem, o mar volta, o mar vem, o mar volta, e está obedecendo. É uma força, o vento é uma força, o vulcão é uma força, a eletricidade é uma força, porém, o Espírito Santo não é uma força, como uma energia, uma força ativa, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade Santa, e a gente precisa ter comunhão com Ele, nós precisamos ter comunhão com Ele. Ele nos capacita, nos orienta, nos dá graça, nos dá poder. Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo, tenhamos uma vida de companheirismo, ladeados com o Espírito Santo, porque Ele é quem está conosco o tempo todo, para que possa a igreja seguir em frente vitoriosa. E por fim, o nosso quarto tópico, comprometimento com a igreja local. Para vencer as sutilezas de Satanás, você precisa estar comprometido com a igreja. Saber que você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem muitos membros. Todo corpo tem membros e tem órgãos, e todos eles têm a sua função. Os membros de um corpo precisam funcionar satisfatoriamente. Então, você é membro do corpo de Cristo, meu irmão? Faça a sua parte no reino de Deus. Não seja um membro que não presta mais. Se um rim não presta, tem que tirar, jogar fora e fazer um transplante. Coração do mesmo jeito. Então não seja um membro, um órgão aí no corpo de Cristo que não faça o seu papel, não cumpre. Todos nós devemos ter comprometimento. Ah, não, é porque eu não sou o pastor, é porque eu não sou o presbítero. Não, se a orelha disser eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Não, cada um tem sua função. Descubra
como diz o apóstolo Paulo para um certo obreiro, desperta o dom de Deus que está em ti, já está em você, você precisa só despertar o dom que está em você e vá lá fazer a obra do Senhor, largue a preguiça, deixe de lado aí a vergonha e tudo, e vá em frente, para que não cheguemos na presença de Deus de mãos vazias, tá? E o lugar e a importância de cada membro na igreja. Olha, tem um membrozinho, um órgãozinho no nosso corpo chamado apêndice, fica do lado direito aqui, pertinho da virilha. O povo dizia que o apêndice só servia para inflamar e depois ser tirado. Pesquisaram, não se descobria para que serve o apêndice. Porque depois a pessoa tira ele e consegue viver sem ele. Parece que não sente falta. Descobriu-se agora, mais recentemente, em 2007, que ele é uma bolsinha de bactérias. Uma bolsa de bactérias, pense. A gente carrega uma bolsa de bactérias. Mas essas bactérias ajudam em toda a função intestinal. Porém, se tirar, a gente hoje já tem como viver sem necessariamente precisar do apêndice. Mas eu quero dizer uma coisa, você é crente, você faz parte da igreja, você tem valor. Você não é um apêndice que a gente tem que descartar. E não se sinta esse apêndice. A igreja não precisa de mim, ninguém sente minha falta. Sente sim. Você é valioso. Todo crente, toda pessoa tem seu valor na obra de Deus. Por mais simples que seja o que você pode fazer, faça. Tinha uma moça na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, que morreu. Quando a Dorcas morreu, todo mundo chorou. Qual era a mensagem que Dorcas pregava? Quem foi o demônio que ela expulsou? Qual foi o enfermo que ela curou? Não sabemos, mas ela sabia costurar. E usou esse seu dom, esse seu talento de costurar para fazer roupas e doar para os necessitados e fazer lençóis para as carentes na época do frio do inverno. De forma que quando ela morreu, todo mundo chorou, todo o pessoal chorou, a igreja, a comunidade de fé foi lá e tudo, você sabe. Houve uma intervenção divina ali, porque aquela moça sabia fazer alguma coisa em prol do reino de Deus e do seu próximo. Então você não é alguém descartável, você tem um valor muito grande. E qual o valor? O valor da vida de Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida dele por ti. Então, se valorize e vá à luta, seja comprometido, chegue para o seu pastor, para o dirigente da sua congregação e diz, conte comigo, 2023 está chegando, conte comigo, quero estar junto e fazendo a obra de Deus. A igreja precisa vencer sempre as sutilezas, mas a gente precisa vencer unidos, todos os crentes unidos, unânimes, fazendo a obra do Senhor, tá? Então chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias contra o povo de Deus. Há uma frase que diz assim, se você não consegue vencê-lo, una-se a ele. Se não consegue vencê-lo, una-se a ele. Essa estratégia está sendo usada hoje em dia, no meio evangélico. Tentaram de tudo que foi forma ao longo da história acabar com a igreja, queimando bíblias, queimando templos, queimando cristãos, enforcando, degolando e tudo mais, e a igreja prosseguiu. Hoje estão agindo de forma mais sutil, com leis e até se infiltrando na igreja. Satanistas indo para a igreja sem deixar Satanás. Maçom indo para a igreja sem deixar a maçonaria. O jogador de capoeira indo para a igreja sem largar a capoeira e a batucada lá do ritmo lá. E aí vai. E vão ficando, e as pessoas vão aceitando assim. Se continuar dessa forma, o que será a igreja evangélica se Jesus não vier daqui há 50 anos? Seremos os novos católicos. Parece brincadeira, mas é verdade. Então vigiemos, tá? Vigiemos porque tem muita gente vindo para a igreja, está se invertendo, mas não está se convertendo. Converter é mudar de rumo, de vida, radicalmente. Tem pessoas indo para a igreja só se invertendo. Eu sou evangélico. Mas ele, além de ser evangélico, a gente tem que ser evangélico, cristão, protestante, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Que o seu Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, uma boa aula, que neste próximo domingo a sua lição, a sua igreja, a sua escola dominical seja uma bênção na vida de todos. Espero ter contribuído de alguma forma com mais esse subsídio. Se você gostou, nos ajude em oração e compartilhando esse vídeo. Se não gostou, nos ajude em oração e assista aos próximos. Coloque seu comentário, sua crítica, isso nos ajuda. Tá bom? Foi bom estar com vocês nesse trimestre. Se Deus quiser, estaremos no próximo trimestre
com os subsídios da Escola Dominical aqui no canal Boas Notícias. Um abração, que Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus.